A parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, o homem veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele lhes disse: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas?
Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todos as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A paz do Senhor todos, né? Todos se sintam saudados com a paz de Deus. Quero comentar um pouco, né, a respeito do capítulo que a irmã Cristiana leu. Muito bonito, Mateus capítulo 13, parábola. A primeira parte que eu quero trazer aqui para vocês a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, perguntaram por que o Senhor Jesus falava para eles por parábolas. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Para os discípulos, se vocês prestarem atenção, para os discípulos o Senhor Jesus falava claramente. Porque eles tinham os mistérios do reino dos céus claro para eles. Deus tinha dado essa oportunidade para eles conhecerem claramente o reino dos céus. Só que as outras pessoas que faziam parte, que ouviam as parábolas, elas eram divididas entre aqueles que ouviria e não entenderia e aqueles que ouviria e entenderia. Então, se você prestar atenção, todas as parábolas, elas são uma espécie de filtro. Elas não são para todo mundo entender. Muitas vezes a gente foi ensinado, né, na igreja, às vezes quem faz escola dominical, quem vai para o culto de jovens, quem vai para o culto de domingo, aprender, é ensinado muitas vezes que as parábolas, que Jesus contava as histórias em parábolas para que ficasse mais fácil compreender. E nós vemos aqui que não é isso. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A quem é dado, essas parábolas se tornam claras. A quem não é dado, as parábolas são só histórias. Elas não são os mistérios do reino de Deus. Então, o que acontece? Você tem que pedir a Deus, muitas vezes, para que Deus abra os seus olhos para que você possa compreender as palavras que está lendo. Às vezes a gente está aqui estudando as parábolas, né? Chegamos nessa parte e não estamos compreendendo claramente os mistérios no reino dos céus. E a gente tem que pedir ao Senhor para nos mostrar. Que incrível! Tem uma parte aqui que Jesus está explicando, né, para os discípulos, dizendo para eles bem assim: o que vocês ouvem? Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Ou seja, era um segredo gigantesco e muito oculto, né? Aí tem outra parte que fala bem assim, que para que se cumprisse que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A gente precisa se sentir lisonjeado, né? Porque honrado e privilegiados também, porque nós conhecemos coisas que muitos profetas não puderam, né, não tiveram acesso. E isso é incrível.